caso Marielle aí. Estou destacando aqui uma notícia do portal Intercept. O Intercept fez uma matéria muito abrangente aqui, né, pessoal? O brutal assassinato de Marielle Franco tornou-se um símbolo internacional da luta pelos direitos humanos, né? Tá aqui a foto da Marielle Franco, quem era verdadeira, quem mandou matá-la. É uma matéria publicada em fevereiro de uma série, né, de matérias que o Intercept fez. Tá aqui, ó, é a parte 33 dessa série de matérias. E nessa matéria, pessoal, tá aqui, ela é bem interessante. Ela responde essas perguntas aqui, ó: quem era Marielle, as ideias políticas, quem era o motorista da Marielle, como Marielle e Anderson foram assassinados, quem matou a Marielle, qual foi a arma usada, quem mandou matar e qual a conexão. Eu vou, depois que a gente assistir um vídeo que eu tenho aqui para assistir, eu vou me focar nesse ponto aqui, ó, qual a conexão da família Bolsonaro com o caso Marielle, e vou trazer também os 5 nomes que eu acho fundamental a gente não esquecer nesse episódio. Mas vamos destacar aqui, ó, pessoal, vamos assistir um vídeo também do Intercept sobre essa questão aí. Pergunta: quem era Marielle? Quem mandou matá-la e por quê? Vem comigo entender melhor o caso Marielle. Marielle Franco foi uma socióloga e ativista política que cresceu no Complexo da Maré, que fica localizado na zona norte do Rio de Janeiro. Filiada ao PSOL, trabalhou por 10 anos no gabinete do então deputado estadual Marcelo Freixo. Em 2016 foi eleita vereadora do Rio com mais de 46 mil votos, a 5ª maior votação daquela eleição. Não serei interrompida, não aturo o interrompimento dos vereadores desta casa. Não aturarei de um cidadão que vem aqui e não sabe ouvir a posição de uma mulher eleita. Esse discurso aí a Marielle Franco fez para o Carlos Bolsonaro. Para o Carlos Bolsonaro lá na Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro. Então havia ali um antagonismo muito grande entre Marielle Franco e Carlos Bolsonaro. Esse dado é importante. Mulher negra, bissexual e mãe de uma adolescente, Marielle Franco era ativista feminista e defendia os direitos humanos. Pouco antes de ser assassinada, tinha sido escolhida para fazer parte da comissão criada para fiscalizar a intervenção federal no Rio de Janeiro. Este é outro ponto que se relaciona muito com um dos 5 nomes que eu vou trazer, pessoal. Na noite de 14 de março de 2018, a vereadora participou de uma roda de conversa sobre mulheres negras no poder na Casa das Pretas, no centro do Rio de Janeiro. Após o evento, Marielle e Anderson Gomes foram vítimas de uma emboscada. Em um Cobalt prata clonado, os assassinos começaram a perseguição. Parados em um sinal no bairro do Estácio, o Cobalt prata abriu o vidro traseiro e disparou pelo menos 13 vezes, matando Marielle e Anderson. A primeira pergunta já pode ser respondida com base nas investigações da Polícia Civil e do Ministério Público, que apontam Rony Lessa como assassino. Lessa é um ex-PM com passagem pelo BOPE. Ele já foi condenado por tráfico de armas e ostenta um patrimônio acima de sua renda declarada. Vizinho do Jair Bolsonaro, hein? Vizinho dele. Outro acusado é o ex-PM Elcio Vieira de Queiroz, que dirigiu o carro usado no atentado. Em 2023, Elcio firmou um acordo de delação premiada, confessou sua participação no crime e confirmou Rony Lessa como autor dos disparos. Até o momento, Rony e Elcio estão presos e aguardam julgamento por júri popular. Já a resposta para a segunda pergunta parece que finalmente está próxima de ser revelada. Rony Lessa fez um acordo de delação premiada com a Polícia Federal e indicou que haveria pelo menos 2 mandantes do crime. Um deles seria Domingos Brazão. O motivo seria a atuação de Marielle em questões fundiárias na zona oeste do Rio, que atrapalharia os negócios de milicianos. Cogita-se também a hipótese de sua proximidade com Marcelo Freixo. A delação de Lessa ainda não foi homologada pela Justiça e Brazão nega qualquer envolvimento no crime. Para entender todos os detalhes do caso Marielle, é só acessar intercept.com.br/Marielle. Tá aí. Interessante o vídeo, trazendo algumas questões aí. Eu quero aprofundar.
como eu disse, eu iria destacar aqui, né, pessoal, este ponto aqui dessa matéria do Intercept. Qual a conexão da família Bolsonaro com o caso Marielle? A matéria está dizendo aqui, ó, que até o momento não há nenhum indício de que membros da família Bolsonaro estejam ligados ao crime. Tanto que após a divulgação exclusiva do Intercept de que Brazão foi apontado como um dos mandantes, o ex-presidente declarou se sentir aliviado, entre aspas. As especulações a respeito do envolvimento dos Bolsonaro surgiram em outubro de 2019. Uma reportagem do Jornal Nacional mostrou que Lessa, o atirador, e Jair Bolsonaro eram vizinhos. Ambos moravam no condomínio Vivendas da Barra. Lessa na casa 65 e Bolsonaro na 58. Segundo o depoimento de um dos porteiros, quem não lembra do porteiro, né, pessoal? Deixa eu aumentar aqui, ó. O porteiro, né, do Vivendas da Barra, que o Sérgio Moro deu um sumiço nele, né? Vocês lembram disso, pessoal? Vocês lembram dessa? Então aqui, segundo o depoimento de um dos porteiros, ao chegar ao condomínio, Elcio de Queiroz, que vocês viram ali que era o motorista do carro, né, teria interfonado na casa do ex-presidente da República e seu Jair, entre aspas, o teria liberado. Isso aqui não ficou bem explicado, né, pessoal? Só o que a gente sabe é que o Sérgio Moro, que era ministro da Justiça do Bolsonaro na época, deu um sumiço com esse porteiro, né? Nunca mais se ouviu falar desse porteiro. Em fevereiro de 2020, um laudo da Polícia Civil Fluminense concluiu que a voz não era de Bolsonaro, e sim do próprio Lessa, autorizando a entrada de Elcio. Naquela tarde de 14 de março de 2018, no dia do assassinato, né, pessoal, quem trabalhava na portaria era outro funcionário. Em depoimento, ele confirmou à polícia que anotou equivocadamente o registro da visita de Elcio à casa 58, em vez de escrever 65. Mas, enfim, pessoal, tá aí. O que eu quero destacar aqui, pessoal, são 5 nomes relacionados aí a esta trama, né? O primeiro, a gente já viu aí, é o do Rony Lessa, né? Que é o cara que apertou o gatilho, né, pessoal? Isso aí parece que já está bem esclarecido, bem definido e não resta mais dúvidas, né? O segundo nome que eu quero destacar aqui é o do Adriano da Nóbrega, né, pessoal? Que é aquele miliciano que era o chefe, né, do gabinete da morte, lá da tropa da morte, sei lá como é que era o nome. Um miliciano com estreitas ligações, né, à família Bolsonaro. Inclusive familiares do Adriano da Nóbrega trabalharam no gabinete da família Bolsonaro aí, como assessor parlamentares, né? E o Adriano da Nóbrega, que foi assassinado na Bahia em condições muito suspeitas e que também até hoje não temos aí maiores esclarecimentos a respeito dessa morte do Adriano da Nóbrega, né? O terceiro nome é Domingos Brazão, né, pessoal? Apontado aí na delação do Rony Lessa como o mandante do crime, né? A polícia está indo para o caminho de que seria o Domingos Brazão o mandante, mas eu não. Acho que tem muita coisa fora, muita peça desencaixada aí nessa questão aí do Domingos Brazão. Ele mesmo negou que tenha qualquer relação com esse evento aí. E como a gente viu na reportagem, a Marielle Franco aí tinha confronto com vários outros segmentos ali da questão da reforma urbana que a matéria destacou, né? O que colocou ela em choque direto aí com os milicianos, né? A questão da própria questão, né, dos combates na Câmara ali, com vereadores ligados ao escritório do crime, né? Agora eu lembrei, é escritório do crime, não é turma do crime, nada. O Adriano da Nóbrega era o chefe desse escritório do crime, né? Então, assim,
esse surgimento do Domingos Brazão, aí, mais de 5 anos depois do assassinato, é bem estranho e me parece assim um nome trazido ao cenário para desviar as atenções, né? Para desviar as atenções. E outro nome que para mim é fundamental e um dos mais importantes é Braga Neto, né, pessoal? Braga Neto. Mas por que Braga Neto? O que ele tem que ver com isso? Poxa, não tem nada a ver. Braga Neto era o interventor na segurança pública do Rio de Janeiro, numa GLO decretada à época por Michel Temer. Michel Temer era o presidente da República. E o Braga Neto foi escolhido como interventor, ou seja, ele assumiu toda a segurança pública no Rio de Janeiro. Como vocês viram ali, a Marielle Franco estava em confronto direto com os interventores, portanto, com o Braga Neto, fazendo uma luta direta no Rio de Janeiro, utilizando do púlpito da Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro para apontar todas as violências cometidas pela intervenção capitaneada por Braga Neto contra a população do Rio de Janeiro, das periferias do Rio de Janeiro. Então, esse é um nome que não pode nunca ser esquecido. A gente sabe, pessoal, não precisa ser grande especialista em segurança pública para saber que um crime, quando ele é resolvido na sequência dos acontecimentos, uma semana depois, um mês depois, ele é resolvido com mais facilidade. Quando o tempo passa, a tendência é aquele crime que não foi resolvido ficar esquecido, ficar engavetado nas prateleiras do Ministério Público ou da polícia, que é o caso desse crime, do caso Marielle, que já completa 6 anos sem solução definitiva. E Braga Neto é um dos responsáveis diretos pela não solução imediata deste caso. Foi durante a gestão de Braga Neto na segurança pública do Rio que a Polícia Civil, que o próprio Ministério Público tem autonomia em relação, é outro capítulo. Mas a Polícia Civil não realizou as diligências quando o sangue estava quente ali no chão. Quem não lembra que, inclusive, provas foram alteradas lá no começo, nas primeiras semanas, houve, inclusive, alteração de provas. E o gestor da segurança pública era Braga Neto. Então, é inequívoca a responsabilidade de Braga Neto pela não solução deste crime. Não estou dizendo aqui que Braga Neto é o mandante, tem relação com o crime, não, de forma alguma. Mas que ele tem uma parcela grande de responsabilidade pela não solução deste caso, isso é inequívoco. Ele era a autoridade pública responsável pela segurança pública no Rio de Janeiro quando aconteceu este crime que, quando a gente viu, ganhou contornos internacionais, ganhou relevância internacional. Então, era de interesse, sim, que ele fosse resolvido. E o último nome que eu quero trazer aqui, pessoal, é Carlos Bolsonaro, que era um grande rival de Marielle Franco, um grande confronto de Marielle Franco na Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro. Tinha grandes embates ali com ela, inclusive essa fala que ela disse ali que não será silenciada era dirigida a ele. E agora, pessoal, recentemente, nas últimas semanas, houve uma entrevista bombástica aí de Roberto Bertoldo à TV Fórum. Roberto Bertoldo, que é um advogado de renome, teve uma grande atuação aí na Lava Jato, foi perseguido, inclusive, por Sérgio Moro, foi preso, inclusive, de forma injusta, como ficou provado na sequência, e ele foi solto, obviamente. Roberto Bertoldo é advogado de mais de 100 parlamentares, de todos os espectros, a maioria desses parlamentares e ex-parlamentares da direita, inclusive. Roberto Bertoldo não tem nada de comunista, de revolucionário, de petista, não. Pelo contrário, tem um histórico completamente oposto a isso.
E Roberto Bertoldo deu uma entrevista bombástica para a TV Fórum, que incrivelmente não repercutiu na grande imprensa, ligando o Carlos Bolsonaro aí com o caso Marielle, dizendo que uma ex-cliente sua, uma ex-parlamentar, que a TV Fórum diz que seria Joyce Hasselmann, teria procurado Roberto Bertoldo para conversar a respeito dessa suspeita aí de que Carlos Bolsonaro estaria envolvido. O Bertoldo disse que ela levou, inclusive, elementos de prova, e Bertoldo recomendou que ela procurasse o ministro da Justiça da época, que era Sérgio Moro, e Sérgio Moro teria dito a ela para não levantar poeira nesse assunto. Inclusive, o Bertoldo, na entrevista, também coloca o nome do general Santos Cruz como alguém que saberia destes fatos, e não por acaso, ali nesta mesma época em que Bertoldo teve essas conversas, o general Santos Cruz sai do governo Bolsonaro, no começo do governo Bolsonaro. Pode ser coincidência, pode não ser. O fato é que esta entrevista traz o nome de Carlos Bolsonaro de volta a esta trama aí do caso Marielle Franco. Enfim, pessoal, o fato é que estamos aí chegando no 6º ano desse episódio sem soluções definitivas. O episódio está em aberto e bom lembrar que só no último ano, agora em 2023, quando Flávio Dino assume o Ministério da Justiça e Segurança Pública, é que este caso teve algum andamento aí com a Polícia Federal entrando nas investigações, e não à toa surge aí essa delação de Rony Lessa com a pressão que a Polícia Federal entrou neste assunto, e provavelmente nós teremos aí sim, nos próximos meses aí, novos acontecimentos aí que podem reavivar a responsabilização, inclusive trazer esses 5 nomes que eu trouxe aqui neste comentário de volta para as investigações, né?